percebo que uma criança apresenta determinada situação, eu já fico pensando, já linka com a situação. Eu acho que o pai dessa criança teve dificuldade nisso. Por exemplo, assim, uma mãe que relatou que a criança tinha dificuldade de fala, né? De fala. Eu já reportei, porque eu fiz um exercício para mim aqui, e daí eu falei, mas como assim? Daí a mãe falou assim, é porque em casa a gente só falava alemão com ela. E agora, quando ela começou a ir para a escola, ela não consegue falar o português. Já, sabe, na hora já me linkou com uma situação minha, porque num dos exercícios, apareceu uma dificuldade minha no inglês por causa da minha ligação com a língua alemã, que foi uma dificuldade que eu fui... A minha língua mãe é o alemão, eu aprendi o português depois, então veio arrastando essa dificuldade. E hoje eu faço esses links, sabe? Eu não consigo mais ver a criança como a criança, mas eu já associo que a criança, provavelmente, isso que ela está mostrando tem alguma coisa a ver com uma dificuldade que o pai e a mãe tiveram, sabe? E em casa também, quando os meninos apresentam uma dificuldade, eu já fico pensando onde que eu tenho essa dificuldade. Isso, alguma vez eu vivi alguma coisa que remete a essa dificuldade. Então, esse é um link que eu fico meio que... hoje é meio que instinto já. Bert Hellinger nos fala que todos os nossos problemas que a gente teve na nossa infância tinha a ver com os nossos pais. Todas as questões dos filhos têm a ver com o nosso. E o que a Lisete trouxe aqui agora, eu vou aproveitar da língua alemã, né? Porque você passou por isso, porque você também falava alemão em casa, depois aprendeu a falar o português, depois saiu para estudar o inglês, né? E aí ela passou por essa dificuldade, trabalhou essa dificuldade, por isso que ela consegue observar no outro. Porque a gente só consegue ver no outro o que a gente já olhou para dentro de nós. Então, esse caminho é um caminho muito legal, que eu só consigo dizer, olha, para sair de onde a Lisete mora, para ir lá para o centro da cidade, o caminho é esse. Agora, se eu nunca fui, eu não sei ensinar. Né? Então, é isso que a vivência das constelações, né, no nosso dia a dia, nos dão essa possibilidade de começar a fazer as conexões, né? Ele diz, nossa, aqui, ali, o alemão, a não permissão de falar o português, está fiel a quem fala alemão, nossa, a fidelidade arcaica, vou ficar diferente do meu clã, vou aprender a falar direito, mas a minha mãe fala toda um alemão e um português mais atrapalhado, que a gente chama, né, no interior aqui de Santa Catarina, né, Elisete? E aí eu fico com culpa de falar certinho, mas a mãe e o pai falam assim, eu vou falava assim. Então, como é interessante a gente passar, que daí a gente pode observar, né, Elisete, começar a fazer os links. E outra coisa que nem tu falou assim, e a gente aprende também a respeitar, porque às vezes nessa condição, vamos supor, talvez, né, vamos supor, os meus pais, os meus avós, eles não tiveram a oportunidade de aprender a falar o português corretamente, né? Embora a gente também não fala português, né? Mas já teve uma evolução nessa questão da língua. Então, ao invés da gente sentir vergonha pelos pais da gente não poderem falar ou querer corrigir, né? Eles, por não falarem direito, não, você ter o respeito. Eles falam daquele jeito, é o jeito deles, é o jeito certo para eles. Então, esse também é um exercício que eu tenho tentado praticar bastante, de não querer que os outros se moldem aos meus desejos, mas sim respeitar como o outro é, né? E me permitir ser diferente, porque às vezes é isso, quando tu fala da culpa, é justamente isso. A gente às vezes acha, poxa, eu tive a oportunidade de estudar, o outro não teve, daí tu fica se sentindo culpado por isso, né? Mas, assim, eu tive essa oportunidade graças, né, aos meus pais, né, que me deram a vida e me deram a oportunidade de poder evoluir. Eu acho que a gente está nessa missão da vida da gente, de cada geração evolui um pouco.
mas a gente tem que evoluir, mas respeitando as origens, né? Que isso é uma coisa que eu vejo que muitas vezes é difícil você honrar a origem, aceitar a origem. Então, acho que essa é uma questão que também é bem... que foi um aprendizado que hoje eu me policio bastante, sabe? Porque por amor a gente quer transformar a origem, né? E eu vou pegar o exemplo da Elisete. Então, vamos ver que a Elisete tinha o hábito de corrigir as pessoas. É porque eu queria continuar pertencendo àquele grupo, mas eu queria que o grupo também se transformasse. A intenção era boa, totalmente. Não é errada a intenção. Porque então vamos todo mundo falar agora igual, né, Elisete? Mas onde é que a gente vai aprendendo? Que mesmo que eu não fale igual, que eu não moro no mesmo lugar, eu continuo pertencendo àquele grupo. Então, isso é uma consciência que a gente vai aprendendo com o trabalho da filosofia, né? Mesmo que eu fale diferente, mesmo que eu faça doutorado e ninguém fez a minha família, eu continuo pertencendo, não sou mais, nem melhor, nem pior, eu sou igual, apenas eu tenho doutorado. E cada um tem o seu doutorado da vida, né? E somos todos pertencentes, e como diz o filósofo, que agora eu esqueci o nome, somos seres imperfeitos, não feitos até o final. E cada um vai se construindo, né? Tem uma imagem que tem um artista que faz, relatando, né? Que a gente está ali se esculpindo. Cada um vai se esculpir do jeito que conseguir e o seu serviço ao campo. Cada um tem um serviço. Cada um tem um trabalho no sistema familiar e cada um tem um trabalho na vida. E a gente pode ir daí sem culpa.